Deputada Érica Cocai, PT, Distrito Federal, Vossa Excelência disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, penso que o Brasil teve nos seus 3 grandes traumas da sua história, no colonialismo, na escravidão e na ditadura militar, teve um processo de ausência de luto desses períodos. Digo isso porque o colonialismo, ele aponta com a existência e o recorte, o país recortado e entregue como tiras, como bifes, em uma bandeja absolutamente reluzente para os amigos do rei. A escravidão, que desumaniza de uma forma absolutamente literal, e a ditadura, que tirou o Brasil do povo brasileiro. Fez com que o povo não pudesse se apropriar da sua própria nação. Lembro, deputado Regufe, que à época da ditadura nós não podíamos vestir o verde e amarelo. É como se literalmente tivessem tirado de nós a possibilidade de nos apropriarmos e o sentimento de pertença, o sentimento de pertencimento de uma nação. Lembro e não consigo esquecer daquilo que se dizia à época: Brasil, ame-o ou deixe-o. Era o Brasil onde as botas e baionetas determinavam as formas de funcionamento do país, o povo sem condições de se apropriar e de decidir sobre o seu próprio destino, e as salas escuras da tortura, que nunca atinge apenas as pessoas que foram torturados, brasileiros e brasileiras, que decidiram colocar sua vida em risco para assegurar uma democracia nesse país, mas salas de tortura que também submetem a própria nação a uma tortura que arranca, que desmembra, que separa corpo de alma. É como se a nação perdesse a sua própria alma, e isso faz com que nós tenhamos hematomas muito explícitos na nossa pele, na pele deste país, e hematomas não tão explícitos na alma deste país. Por isso penso que uma das grandes funções que está colocada hoje para o governo significa, e para a sociedade brasileira, significa a necessidade de fazermos os lutos destes períodos. O Brasil sai do colonialismo, sai da escravidão, sai da ditadura como se elas não tivessem acontecido. Essas etapas da história brasileira, tão cruéis, com tantas marcas invisíveis muitas vezes, é como se não tivessem acontecido. É preciso fazer o luto. E um dos lutos que é preciso ser feito e que simboliza esse período de fechamento é a reforma política que está emperrada nesta casa. O deputado Regufe faz parte da comissão especial que discute uma proposta de reforma política e que nós não conseguimos avançar, porque convivemos com os pedaços do colonialismo, com os pedaços da escravidão, com os pedaços da ditadura, e tropeçamos nele na busca que temos incessante, que é a busca do ser humano, a inexorabilidade do ser humano de buscar a justiça, de buscar a paz e de buscar repartir aquilo que deve ser de todos e de todas. Por isso, penso que este país está enfrentando mais uma eleição sem que tenhamos uma reforma política que assegure o financiamento público de campanha. Nós temos um relatório do deputado Henrique Fontana que aponta de forma muito estruturante a necessidade de termos financiamento público de campanha para que aqui não tenhamos aquilo que foi relatado pelo deputado de Alagoas há pouco tempo, ou seja, o mandonismo e o poder econômico vergando a própria vontade, o poder econômico transformando o processo eleitoral em uma grande mercadoria. Já não basta transformar os desejos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens em mercadoria, já não basta essa promiscuidade entre o ser e o ter, que todos os dias é derramada em todas as casas brasileiras, ao se estabelecer que você só vai ser validado e reconhecido socialmente se tiver ou se consumir, sem que se seja dada a oportunidade deste consumo. Portanto, nós não podemos transformar as candidaturas em mercadorias a serem impostas ou serem oferecidas ao povo brasileiro. O financiamento público-campanha é fundamental para o resgate da condição republicana que ainda está em construção nesse país. Era fundamental para resgatar a democracia e fazer os lutos do colonialismo, da escravidão
escravidão e da ditadura. E digo isso porque aqueles que financiam as campanhas acabam se transformando donos dos mandatos e roubam os mandatos do povo que elegeu os partidos. E para além disso, nós estamos vivendo um processo extremamente perigoso de termos o poder econômico como uma variável a ser estabelecida para a determinação da própria nominata ou das próprias candidaturas. As pessoas que dizem o melhor candidato é o melhor candidato ou a melhor candidata não serão eleitos porque não têm poder econômico para poder suportar um processo eleitoral. Por isso digo que esse país fará o luto, sim, da ditadura, fará o luto, sim, do colonialismo, quando tivermos uma reforma política que devolva as instâncias eletivas que são construídas a partir da vontade do povo para o próprio povo. E isso passa, sem nenhuma dúvida, pelo financiamento público de campanha, para que possamos dizer que os mandatos pertencem ao povo e não pertencem àqueles que derramaram o vil metal, muitas vezes, para eleger determinadas candidaturas. E para que possamos desconstruir uma lógica onde candidaturas são elaboradas a partir dos fornos do poder econômico, dos grandes grupos de interesse, para que possam, a partir daí, ter a sua representação dentro das instâncias que deveriam primar pela própria democracia. Nós estamos aqui discutindo uma CPI mista, onde se vê o nível dos tentáculos que se estabeleceu sobre os poderes da República a partir do crime organizado ou do próprio poder econômico. Nós não podemos sair desta CPI sem a condenação de quem deve ser condenado, sem a sugestão de indiciamento dos que devem ter essa sugestão. Mas não podemos também sair sem que tenhamos mudanças profundas na forma de organização da política dentro do nosso país chamado Brasil. Penso que o luto e os lutos têm que ser feitos. Tem que ser feito para que nós possamos, enfim, respirar a República, para que possamos, enfim, dizer que essa tal de escravidão não existe mais, que essa tal de escravidão não existe de forma velada, que essa tal de ditadura, finalmente, ela foi fechada, os ciclos foram fechados e que nós podemos, portanto, dizer que construímos um país de todas e de todos. Por isso digo que a lógica que permeia o governo de Dilma Rousseff, que aqui também foi exposto pelo deputado Newton Lima, ela é uma lógica de também fazer os lutos, de deixar para trás a pobreza, de deixar para trás a discriminação, de deixar para trás um país cindido, onde as casas grandes e senzalas estabeleciam a lógica com que deveriam ser encaradas as pessoas. Por isso digo, os lutos têm que ser feitos, deputado Luiz Couto, e Vossa Excelência trabalha nesta perspectiva todos os dias das nossas vidas. E quando nós vemos o Brasil despertar para ter um grande desenvolvimento industrial, para elevar o seu nível de competitividade internacional, como estamos vendo agora, nós estamos, portanto, criando os lutos de um país que teve traumas fundamentais carregados na sua própria história e na sua própria forma de se ver. Mas estamos fundamentalmente criando um novo Brasil. Como disse ontem, é um novo Brasil dentro de um Brasil novo que começou a vigir neste país a partir da eleição de um metalúrgico que carrega a dor e a delícia de ser brasileiro, chamado Luiz Inácio, e não à toa um Silva, como tantos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.